O Fed acaba de soltar um relatório surpreendente, literalmente admitindo que sites de aposta ou mercados preditivos como o Kalshi ou o Polymarket acabam sendo melhores para indicadores macroeconômicos do que as ferramentas do próprio Fed. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. O Fed soltou esse relatório que eu achei muito interessante, né, chamado aqui Finance and Economic Discussion Series, falando especialmente do Kalshi, porque o Kalshi, diferente do Polymarket, o Kalshi ele cresceu, ele já nasceu dentro dos Estados Unidos, já regulamentado pela CFTC, né? Então ele já tem toda, porque ele já é um órgão meio que tem uma regulação para você fazer ali as apostas, e você pode apostar literalmente em qualquer evento, né? Desde do tempo que vai fazer, na temperatura que vai fazer em Chicago, até eventos esportivos ou eventos políticos, como eleições brasileiras, por exemplo, você também tem os indicadores que falam sobre o futuro o futuro do próprio Fed, se o Fed vai cortar juros ou não, se o Jerome Powell vai ficar até o final ou não, e aí acaba assustando muito pela forma que você consegue obter informações em tempo real, porque as apostas são feitas de forma completamente anônima. Então você incentiva o sistema a ter insider traders, e aí isso acaba criando resultados muito mais rápidos e eficientes, ali baseados no livre mercado, digamos assim, do que você ter aquele bando de PhD, né, no escritório tentando usar modelos que hoje estão completamente ultrapassados. E é exatamente isso que o Fed reconhece, né, nesse paper que eles acabaram de fazer. Mas aqui eu quero... Agora, o que eles falaram? Né? Será que eles mesmos estão ditando o fim do próprio Fed, né, como o guia que vai criar todos os indicadores possíveis, né, para que a economia e todos os mercados se baseiem nele? Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, você pode nos seguir aqui no Substack, falando sobre mecânica monetária, liquidez do mundo, como que funcionam os mercados globais de uma forma bem diferente do que você está acostumado, com capítulos gratuitos de segundas às sextas-feiras e também tendo tudo isso em forma de artigos para você receber no seu e-mail todos os dias gratuitamente. Agora, se você quiser saber exatamente o que fazer com seus próprios investimentos, a gente tem aqui como referência o portfólio Omnimacro. Então você acompanha toda a subida, né, ao longo do ano, os resultados em tempo real, mas também membros podem acompanhar a alocação exata que a gente vem fazendo para poder navegar tamanha incerteza em 2026. Então, você pode fazer sua inscrição totalmente de forma gratuita aqui nos links da descrição abaixo. Então vamos agora para resumir um pouco das ideias que foram passadas nesse relatório. E ele fala sobre o crescimento dos macro markets, os mercados macro, porque você cria uma ferramenta que ela é bem diferente. Ela cria é como se fosse um high frequency trading, né? Aquelas ferramentas de altíssima velocidade, os famosos HFTs, mas agora em relação a mercados de informação. Então são mercados onde você consegue fazer determinadas apostas em um determinado evento, mas se uma pessoa tem muito mais conhecimento ou até proximidade do evento, ou tendo a certeza de que o evento vai acontecer, diferente das outras pessoas, você simplesmente pode colocar a sua aposta lá e move automaticamente pelo volume de capital que você coloca nos mercados, por exemplo. Né? Então, se você hoje aposta ali em relação ao que acontece no próprio Fed, né? Acho que inclusive eu posso abrir aqui rapidamente, se você pega uma ferramenta como o Polymarket e você já olha aqui, você tem apostas, por exemplo, até em quanto tempo os Estados Unidos vão iniciar um ataque no Irã. E aí você vê exatamente aqui as ondas de probabilidade. Né? O mais provável aqui, segundo o mercado, né? Esse é aqui, ó, em torno de dia 15 de março, 69% até dia 30 de junho, 76% até dia 31 de dezembro. Então você vê aqui baseado nas expectativas. E você pode fazer a mesma coisa com finanças, por exemplo. Né? Então você vê aqui as decisões, se o Fed vai cortar, se ele vai pausar. Então esse tipo de mercado tem uma quantidade enorme de liquidez. Então muitos mercados aqui já passando de $1 milhão,
Você tem, inclusive, as próprias eleições brasileiras, né, que muita gente já vem acompanhando aí, aqui entre o Lula, o Flávio Bolsonaro. Ou seja, você pode fazer literalmente qualquer coisa. Então ele serve, o Fed acaba reconhecendo isso como algo muito mais rápido, que resolve o problema de latência, né? Então, no momento, o problema de você fazer pesquisas normais, né, as famosas pesquisas, sejam políticas ou seja também para você ver o desemprego nos Estados Unidos ou índices macroeconômicos, é que uma vez que a pesquisa foi publicada, ela já vence, porque ela não está sendo atualizada em tempo real, como esses mercados. Então, isso aqui essa apresentação é baseada no conteúdo do relatório do próprio Fed. Então ele fala principalmente ali sobre o Cauchy, como ele sendo agora regulamentado pelo governo federal dentro dos Estados Unidos, ele já permite que você tenha um grande volume de capital que entra nesse novo tipo de mercado, que não é nem ação, nem opção, não é um hedge, não é absolutamente nada. Então ele dá muito mais clareza, porque ele fala exatamente do que evento nós estamos prevendo. Então, assim, é diferente de você ter ali aquele tipo de... Acho que tem até uma forma interessante aqui que ele fala sobre os mercados de... acho que eu até peguei aqui. Eu vou pegar daqui a pouco. Na verdade, quando você compara com o hedge que você vai fazer, você tem informações indiretas sobre o que vai acontecer. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, quando você tem esse gráfico roxo falando sobre o tipo de erro de previsão baseado nos mercados futuros, você tem eles inferem o que pode ser que aconteça. Você está vendo mais o sintoma do paciente do que realmente enxergando o que ele está tentando prever. Então, quando eu falo sobre a curva de juros, que ela inverte, etc., você tem uma correlação, você tem um tipo de indicação de que talvez o mercado esteja preocupado com alguma coisa, mas a gente não está sabendo exatamente o que. Isso é muito diferente de você ter um mercado que está falando exatamente sobre risco de recessão na economia americana, percebe? Então isso muda categoricamente os tipos de indicadores macroeconômicos. E como você tem uma quantidade insana de mercados que aparecem todos os dias, e qualquer pessoa pode criar um mercado desde que ela comece a criar volume, aí esse mercado começa a ficar cada vez mais relevante e vai incentivando financeiramente qualquer tipo de pessoa participante a poder fazer com que a verdade seja buscada o mais rápido possível, porque você tem objetivos de arbitragem. Então você ganha dinheiro com essa assimetria de informação, e é uma coisa nunca antes vista. Então, assim, claro, não estou dizendo que eu defendo necessariamente a ferramenta, mas é importante você admitir que a existência dela vem fazendo com que você mude o comportamento, inclusive de hedge funds, de instituições que estão começando a notar que a forma tradicional de você fazer determinadas coisas, ela vem mudando radicalmente, porque o Cauchy, por exemplo, ou o Polymarket, ele já te dá a distribuição probabilística em tempo real. Isso é uma coisa nunca antes vista, porque antigamente você fazia ali, eu tinha a matéria de estatística na faculdade, onde você via ali um tipo de amostragem que tinha uma significância estatística, etc. E aqui você vê literalmente ela mudando em tempo real, baseado no dinheiro em si. Então, você, ao invés de ter as opções dos mercados, os hedges, etc., você começa a ter updates diários do crescimento do PIB, de tudo que envolve o desemprego, etc., o CPI, e outras ferramentas agora também, né, como o próprio Trueflation, que fala sobre o CPI, mas de uma forma muito mais em tempo real, em milhões de produtos ao mesmo tempo. Tira esse lag, né, os lagging indicators, que são tão usados pelo Fed para olhar para trás pelo espelho retrovisor e tentando fazer a previsão de uma coisa que é quase impossível, porque as informações que você já tem não são mais necessariamente verdadeiras. Então você vê que a velocidade com que as coisas acontecem faz com que os mercados se movam no intraday. Então a gente não sabe ainda qual que é a significância disso, né, para todo o mercado. Você tem uma reação muito mais rápida agora, diante de um Fed Day, por exemplo, ou você vai ter muito menos volatilidade, porque se o mercado já previa há muito tempo se o Jerome Powell vai cortar juros, se vai manter, e é
e é incrível, eu venho acompanhando nos últimos 3, 4 meses, o Polymarket acertou sempre, assim, com semanas de antecedência, como é que seria a decisão, simplesmente pelo volume absurdo de dinheiro que se teria, né? Vou até pular uns slides aqui, mas só para você ter uma noção, aqui, por exemplo, quando você olha os gráficos, por exemplo, da esquerda, que é o SOFR Options, né? Então a gente está falando aqui das taxas de juros internacionais, de repo, né? Que eu sempre falo nesse podcast. Essas opções, você faz determinados base spread, etc. Você olha os spreads, isso sugere que o mercado está um pouco melhor ou que está um pouco pior, baseado no spread, mas ele faz uma sugestão indireta. Agora, quando você tem o nome do mercado que é dado, você pode mudar completamente a forma de interpretar a macroeconomia. Então, assim, é uma coisa nunca antes vista. Eu, inclusive, começo a colocar determinados mercados no meu navegador para eu checar, porque eles acabam me falando com muito mais velocidade, algo que o mercado não está me dando tanta clareza. Então a linguagem permite essa clareza que vai preenchendo uma série de lacunas no mercado. Então você tem alta frequência, updates em tempo real, você tem muito mais possibilidades de ter uma coisa mais definida, né, pela linguagem. Você tem a distribuição também em tempo real das probabilidades, e muitas vezes você vê as coisas migrando, acontecendo, etc. É uma coisa insana, né? Só de você pensar na possibilidade de, assim, por exemplo, uma coisa como essa que seria política, ela, na minha opinião, ela acaba sendo muito mais interessante do que eu esperar pesquisas Datafolha, e às vezes você não confia direito, certo? Então, se você não confia, você pode colocar o seu skin in the game, né? Você coloca o seu próprio capital aqui e vai. Claro, eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, né? Eu só estou dizendo a possibilidade que a pessoa pode fazer. Inclusive, isso aqui não é nenhum tipo de propaganda em relação a isso, para deixar bem claro no vídeo, mas eu uso isso como indicador macroeconômico. Então, eu olho aqui principalmente para o volume. Então, se você já tem quase 20 milhões e ainda falta alguns meses para a eleição, você já pode ter uma certa significância disso daqui, né? Então, você olhando os vários movimentos do Fed, então principalmente quando você vem aqui, a decisão do Fed em março, por exemplo. Então aqui, é incrível, porque o próprio Fed pode ser um insider trading dentro do mercado que lhe convém. Olha que loucura. E você já tem uma movimentação de 142 milhões de dólares que já dizem com mais de 90% de certeza que o Fed não vai mudar a taxa de juros. Então fica aquela grande questão, né? Será que é isso mesmo que vai acontecer? E nas últimas 3, 4 vezes foi exatamente isso que aconteceu. Você não teve grandes mudanças a partir daí. Então vira um mercado que você não precisa nem esperar mais o Fed Day, né? O FOMC. A não ser que você queira sabotar isso, né? Você faz a operação contrária, então isso existe também, claro, não tem nada de perfeito nisso. Esse é um tipo de mercado que permite a manipulação que antigamente, pelo menos até então, na legislação, nos mercados financeiros tradicionais, você não pode fazer isso, isso é completamente ilegal. Mas aqui você não tem controle sobre isso. Qualquer pessoa pode fazer isso no mundo inteiro. Então é uma coisa assim que me dá a impressão de que o Fed está fazendo de tal forma a dizer assim, olha, se não podemos vencê-los, junte-se a eles, use o sistema que eles mesmos estão usando, porque isso aqui tá nos dando uma informação muito valiosa, distribuída, inclusive em cripto, né? Sendo que o Polymarket é totalmente ali no blockchain da Solana. E muita gente nem sabe disso, né? Talvez seja uma das maiores aplicações de cripto da história, com uma movimentação gigantesca conhecida pelo mundo inteiro. E eu vou colocar também na descrição do vídeo para você mesmo ver como que o Fed está fazendo assim admissões em relação ao cauche e ao que isso significa para a macroeconomia. Então, quando você olha, junta todas essas peças, o Genius Act, esses mercados entrando, sendo regulamentados nos Estados Unidos, ou mesmo fomentados e reconhecidos pelo Fed, que vai inclusive ter a mudança para o Kevin Warsh, provavelmente, né, que vai ter a nominação dele, aí vamos ver se ele vai ser aceito. Então você cria uma série de mudanças radicais que podem definir
completamente, podem mudar completamente a forma de você pensar sobre os mercados financeiros, sobre indicadores, mas principalmente sobre o futuro da liquidez do mundo.